Abelha Supermacatinga melíponas, gênero melíponas. Então, às vezes a gente vê muitas coisas e aqui eu vou tratar desse gênero, as abelhas melíponas. Isso é um gênero que agrega em torno de mais de 80 espécies distribuídas pelo continente americano. Desconheço, não sei, não posso garantir que abelhas neotropicais, além do continente americano, são capazes de ser encontradas no continente africano, asiático, pouquíssimas na Oceania. A Austrália parece que me falar que são 4 espécies. Vocês confirmar isso com quem tem mais conhecimento, porque às vezes eu fico mexendo, buscando em artigos, mas eu não encontro, que talvez não seria um artigo importante para uma pessoa se debruçar e estudar. Então, vamos começar aqui. Eu estou deixando uns prints aqui do lado, e esses prints, eu vou ficar aqui até meio coberto uma parte. Esses prints estão mostrando uma relação. Essa relação ela é uma relação que eu coloquei no caso do nome científico da espécie. Como que eu fiz? Eu coloquei abelhas do gênero Melipona, Melipona spp, que é assim que deve ser feito quando você se refere a mais de 2 indivíduos, está se referindo ao gênero, 2 espécies de fato. E coloquei o número, ou seja, a posição que está ocupando numa ordem alfabética, possibilidade de nome popular, ou nomes populares, tem mais de um, e nome científico da espécie, como é a grafia científica da espécie, como deve ser feita, respeitada e tudo, e o taxonomista, a pessoa que classificou, e o ano inclusive, que aí facilita, o ano que a pessoa classificou. Claro que tem algumas atualizações, e já deixando logo de início, vou pegar, por exemplo, várias espécies de gênero Melípona que tal, repetindo entre parênteses Melípona, tem Melípona, aí vem Melípona entre parênteses, repete. Isso é uma atualização, não vou entrar nesse método porque eu não peguei o catálogo de zoologia, as regras de taxonomia mais atualizadas. Mas pelo que está constando aí, 82 espécies. Algumas sequer têm nome, outras eu coloquei só, são encontradas, por exemplo, Equador, a abelha do Equador, a abelha do Peru, sei lá, não sei se eu coloquei isso, do Guatemala, alguma coisa assim, porque tem algumas que estão nesses locais. Como foram taxonomistas também europeus, etc., que classificaram, é até difícil você encontrar alguma referência a nome popular. E, então, me perguntaram, várias pessoas me perguntaram, quantas melíponas existem? Eu digo, gente, não sei, são dezenas, passa das 60. Então eu encontrei vários documentos, inclusive tem grafias binominais, trinominais, e tem até uma grafia que eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, no guia ilustrado de abelhas da Amazônia, no qual tem uma grafia lá quadrinominal, ou seja, 4 palavras para o nome de uma espécie. Vou mostrar isso, não sei se porque daquele jeito, mas vou deixar do jeito, vou até tirar o print para poder mostrar sobre isso. Então, entenda, claro que essas abelhas não têm distribuição por todo o continente, tem parte que tem. Tem abelha que é muito restrita a um espaço mínimo. Existem esses casos. Existem abelhas que têm uma maior abrangência dentro desse mesmo grupo, tá? Tem abelhas que estão só aqui em parte do ambiente, ecossistema da Caatinga, tem outras que é só Mata Atlântica, outras estão no Pampa, outras no Pantanal. Lá no Pantanal mesmo tem uma abelha que é chamada Munduri do Mato Grosso, que ela também se estende à Bolívia, mas lembra que a Bolívia faz contato com o Brasil através do Pantanal. Então fica bem claro isso. Então são coisas interessantes para vocês prestarem atenção nisso. Bom, eu vou aproveitar e tocar nesse tema, porque quando eu falava sobre abelhas, eu vou aqui abrir um parênteses em parte, parênteses, entenda. Quando eu tocava nesse assunto sobre a abelha, eu dizia que certamente muitos locais, muitos biomas brasileiros, que é formado por vários ecossistemas, eles foram destruídos, certamente perdendo seus organismos vivos, entre eles as abelhas. E aí eu falei do caso que eu chamei de vergonha, que é vergonha, não vou tirar uma palavra, que é o Congresso Nacional, que é bicameral, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E são cerca de 600 parlamentares. Então eu falei naquele dia que eles ficavam em torno de mais de 100 mil reais por mês para os cofres públicos, e que era uma vergonha o que estava fazendo, que era
derrubar a lei federal de 2006 sobre a proteção da Mata Atlântica, que a Mata Atlântica é o bioma mais destruído. E eu falei isso e toquei alguns temas dentro da questão que eu nem sabia. O pessoal de vez em quando entra em contato comigo e agradeço. E aqui eu vou até citar, porque é uma coisa legal, foi o Chagas que me falou, mandou dizer, não tenho muito interesse por história não, gente. Uma coisa que eu não tenho interesse, não me interessa muito. Aí falou que o tempo aconteceu na França, onde alguém estava do lado do rei e outros contra. Aí ficou a questão lá, direita e esquerda. Para mim isso não tem a menor importância. Não estou aqui tratando esse tema, mas é só que foi a pessoa lá e falou. Aí eu falei que, aí eu fiz uma analogia com o apartheid. Apartheid é um movimento usado onde brancos torturavam a minoria branca, torturavam a maioria negra na África do Sul. Isso foi do século XX. Está nos livros de história, bem contado ou não. Quem praticava isso eram ingleses e holandeses. Fique bem claro, eram descendências inglesas, britânicas e holandesas. Então, isso foi um movimento. Porque eu fiz a ligação, não tem nada a ver. Não, na verdade eu só usei uma analogia, não é uma questão que não tem nada a ver. Eu disse que o apartheid tinha começado mais antigo, quando eles apartaram, ficou a miséria, os miseráveis do lado esquerdo do rei, por acaso, não podia ter sido do lado direito, e os ricos, ricaços, do lado direito. Então foi isso. Não está importante, que não está me preocupando se é esquerda, direita, se é central, se é ultra extrema direita, ultra extrema esquerda, que existe, não foi essa preocupação. Mas eu relacionava a Mata Atlântica, eu falava sobre isso, e é importante entender que aí eu deixo também os prints aí o valor que custa, aí só é dar um Google, e aí ele entrar na parte de história, não é só dar o Google de qualquer jeito, vai lá e começa a entrar nas instituições. Se está falando, cada deputado federal custa aos cofres públicos mais de 2 milhões, vamos arredondar, 2 milhões por ano. É o valor que ele custa. É muito dinheiro. Então, eles são colocados lá pelo povo. E mais uma coisa aqui, tem que ficar bem claro, eu estou abrindo esse, como disse, é tudo entre parênteses aqui que eu estou falando, não é para estar tratando no canal, porque a pessoa vai lá, tentando lacrar, a gente sabe quem são essas figuras. Então, que fique bem claro. O que acontece? Esse pessoal estão lá a serviço, mas muito deles querendo crescer. Não estou aqui dizendo, não estou poupando ninguém. Também não estou dizendo, estou apontando dedo para nenhum, dizendo aqui é bandido. Não tem gente que fala. Tem gente que fala, muita gente fala. Mas estou falando de serviço, quando eles deviam estar legislando, fazendo as leis. E deixando aqui bem claro que isso é o extrato social. Então, a gente usa muitos discursos, vários discursos errados, eu vejo na história. Pois, o Brasil deu errado porque fosse português. Não foi apenas pelo erro de português. Foi mais do que isso. É porque já havia uma situação em Portugal, se você olhar antes, na pré-viagem para a América e tudo, um erro lá, já havia coisas erradas, onde rico não pagava imposto, rico tinha benefícios até dizer chega, os pobres era sacrificado, eram mortos, presos, uma série de coisas. Isso aí, olha, vai levar a história. Vê 1400, como era o ano de 1400 em Portugal, em Lisboa, etc. Então não foi a questão de erro de português, que até errar o caminho das Índias também. Descarta isso. Então o que eu quero deixar bem claro, que a Mata Atlântica é o bioma mais agredido e não tem os 12%, como muita gente está mentindo. E você que é criador de abelha, não fica dizendo, porque não fica fazendo relações. Eu citei as questões aí para fazer apenas ilustrar de onde vem a coisa que o Brasil não podia dar certo. Isso é estratos sociais também, que representa a gente em todas as situações, mas principalmente em termos dos 3 poderes. Vamos imaginar o legislativo, que é feito pelos deputados e senadores federais, obviamente, o executivo, que é feito pelo presidente da República, seu grupo, vou chamar aqui de grupo, com todo respeito, desde a época, e também o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que julga ao que consideraram errado. Por exemplo, vou pegar, votaram, de todos os partidos, todas as tendências, votaram derrubando a lei federal da Mata Atlântica, que protege, que é uma lei de 2006. Ponto. Foi aí onde eu toquei no assunto. Eu disse, vergonhoso. Eu não culpei ninguém, eu não apontei o dedo para ninguém. Vergonhoso quem votou lá fez esse tipo de coisa. Aí vai lá o executivo, veta. Vai voltar
o Senado junto com a Câmara dos Deputados, os deputados federais vão ter que se reunir, ou derrubar o veto, ou aceitar o que foi vetado, que é, na verdade, voltar a lei e funcionar. Por quê? Porque é o bioma mais acabado no Brasil, mais destruído. Aí foi quando eu falei que nem no golpe militar, se alguém não estava aqui elogiando, teve um congresso tão complicado como que está aí. Agora, vocês que defendem isso aí, paciência. Lamentavelmente a gente tem que falar isso, porque nós contribuímos teoricamente com isso, e na prática também, com tudo que está aí, se está defendendo. Então eu tinha dito que, inclusive, quando era só uma Secretaria de Meio Ambiente, não era um ministério, nasce lá na ditadura militar. Inclusive, lembro, Paulo Nogueira Neto foi que teve mais tempo, foi o primeiro que correspondeu, na época, ao ministro do Meio Ambiente, que é a pasta ocupada hoje, acho que pela Adriana Marina Silva. Todo mundo sabe, está nas páginas todo dia até dessa questão do meio ambiente. Então, Paulo Nogueira. E aí a gente vê que passou lá para cá, depois de Paulo Nogueira, todo esse período, quando é criado o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, tudo. Vê as pessoas que ocuparam essa pasta, gente envolvida com todo tipo de delitos. Então é isso que eu queria deixar aqui. Vamos esquecer isso. Vamos pensar, eu falo aqui de abelha. Agora, eu não posso não ligar os fatos. A questão lá foi puramente analogia, até porque não me interessa. Eu vou até falar aqui uma coisa que eu discuti uma vez com um professor de história. Eu digo, olha como são as coisas. Eu falei até de uma coisa aqui do sertão. Não estou aqui fugindo do tema. Mas a questão de como a história é cruel. Como a história só conta como interessa. Trataram o Lampião como um bandido. Não estou dizendo aqui que ele fosse, não estou aqui fazendo essa questão. Ele, durante o tempo que ele serviu ao sistema, ao presidente da República e seu grupeto, ele era um cidadão bem recebendo armas, inclusive quem passava essas armas era até o Padre Cício. Vai chegar lá, a gente não vai gostar. Era o Padre Cício, até durante muito tempo ele foi, era padrinho Lampião e tudo. Ele foi um articulador junto com o Lampião, foi um político, etc. Tem que deixar aqui claro os fatos, isso é real. Busca lá na história. Depois, quando o Lampião não interessou mais, fez o serviço sujo que ele tinha feito, vamos tratar assim, que era de perseguir pessoas, fazendeiro, proprietário aqui no sertão, ele foi executado pelo próprio mandante, o mandante do governo, na época era chamado Volante, que mataram aqui, se não foge a memória, em Angico, lugar chamado Angico, no município, acho de Sergipe, na beira do Rio São Francisco. Então, vê como as coisas elas se encaixam direitinho. Eu só queria deixar isso. Mesmo não é meu tema interessante, eu estou tratando de biologia, mas achei que foi um absurdo. E eu falei, não que eu estivesse elogiando ou detonando, que não gosto. Foi um golpe militar, foi em 1964, tá aí os prints, olha aí, olha que eu deixei aqui, para vocês verem. Então só isso. Espero que não venha mais. Por quê? Porque eu não vou dar palco. Primeiro grupo do Zap Zap. Não vou dar palco para doidinho, que eu disse, e não ter uma vírgula. Congresso Nacional, mas se cobrisse, virava um ciclo. Se cobrir, vira um ciclo. Se fechar, vira um hospício. Não tira uma palavra, pelo que a gente vê lá. Porque aparece na televisão, você está vendo na televisão, quer ver uma coisa. Quer ver o que está falando às vezes, vai ver um jornal, abre um jornal. Quando abre um jornal, se for jornal escrito, que eu não tenho mais esse hábito, abre uma revista, vem lá um monte de sujeira, só sujeira. Sujeira para todo lado, como, não misturando as coisas, mas como cantor. Que país é isso? Renato Russo. Música muito bem feita, que é uma música temporal, ou seja, a música se encaixa nos dias atuais. Não preciso nem aqui mais se estender nesse ponto. Aí você quer ver alguma coisa, quer ver o que está falando sobre, vai passar, você ler previamente as manchetes daquele jornal mesmo televisivo, você pode ver isso na internet. Olha, vai falar sobre uma descoberta, vai falar sobre algo importante que foi feito agora. Aí você quer saber, vai falar sobre uma mudança climática, vai falar sobre isso, sobre aquilo, aí você vai ver e aparece um monte de coisa, não que não seja o papel da imprensa divulgar, difundir, mas é coisa que às vezes, para mim, particularmente, não tem mais interesse. Então eu queria deixar isso bem claro. Não é aqui, primeiro não é react, é apenas dizendo, não vou dar palco para doidinho de WhatsApp, para esse pessoal que vive na Deep Web. Não faço isso. O canal aqui a gente tem muito cuidado.
Para isso eu espero que não vou mais tocar nesse tema que eu estou falando, que eu tratei lá de onde é a origem das palavras direita e esquerda, o próprio tem interesse, apartheid e tudo, e golpes. Golpes a gente sabe o que é golpe. Tá? Todo mundo sabe. Então, e quando eu vejo lá no perfil, quando eu olho o perfil da criatura, já diz tudo. Já diz tudo. Já explica tudo. Então eu espero que você tenha entendido. Sei nem que muita gente que assiste meus vídeos talvez nem goste. Peço até desculpa em tese por ter tocado nesse tema, mas tinha que tocar para não ficar reverberizando, voltando essa questão. Não tenho interesse nisso. E dizendo para você que você que está aqui no canal, quiser contribuir, assine o canal, compartilhe, deixe o seu like, toque o sino e grato a todos aqueles que assistem meus vídeos. Não tenho ninguém de estimação desse mundo não, desse universo aí que eu falei, estou fora. Absolutamente fora. Meu caminho é outro, meu universo é outro, diferente. Obrigado pela compreensão.